Nas últimas duas edições do Rural Notícias, os analistas Carlos Cogo e Paulo Molinari explicaram que a queda nos preços da soja tem como principal fator o excesso de oferta e que não há no radar fatores que possam mudar esse cenário, pelo menos até a próxima safra. Hoje, nossa entrevista é com o sócio-diretor da Agriinvest Commodities, o Marcos Araújo. Ele nos traz um cenário, o cenário atual do mercado de soja do ponto de vista da demanda mundial, que aponta para um crescimento de quase 5% nesta safra em relação ao ciclo anterior. Quando você pega os dados do USDA, por exemplo, as estimativas para a temporada 2023-2024, que acaba no final de agosto desse ano, o Departamento de Agricultura norte-americano trabalha com um aumento da projeção da demanda mundial em 4,96%. Isso é um aumento na ordem de 18 milhões de toneladas de soja, sendo que na temporada anterior a demanda mundial de soja cresceu apenas 1 milhão de toneladas. Em relação à China, nosso principal comprador, segundo Marcos Araújo, o consumo de carne suína no país é praticamente o mesmo nos últimos 10 anos e as compras por soja também. Nesse período para cá, a população chinesa ficou mais velha. A crise de imobiliária na China fez com que abalasse a confiança do consumidor chinês. Isso tudo combinado fez com que houvesse essa estagnação de momento pela importação de soja, ao redor de 100 milhões de toneladas. Vale lembrar, Petrin, que em 2018, o início também da guerra comercial Estados Unidos e China, coincidiu também com a peste suína africana, que fez com que a China reduzisse o seu rebanho de suínos, equivalente a 4,5 vezes a produção brasileira de carne suína. Menos suíno, claro, é menos farelo de soja e menos milho. Durante a peste suína, o produtor chinês, que não teve seu rebanho afetado pela doença, conseguiu uma excelente rentabilidade. Mas hoje, o cenário é bem diferente no país. Em 2019 a 2020, nós tivemos uma combinação de fatores que fez com que o suinocultor chinês ganhasse $400 por animal gordo abatido. Recentemente, o produtor chinês de suínos acumulava um prejuízo de $30 por animal. Portanto, todo esse aumento de 18 milhões de toneladas que o USDA prevê nessa temporada, na nossa opinião, isso é muito otimista, e os programas de biocombustíveis não vão suportar toda essa demanda. Apesar do aumento da demanda mundial prevista em torno de 5%, a oferta é gigantesca e os estoques globais estão no segundo maior nível da história. Além da queda nos preços da soja nas bolsas internacionais, o prêmio nos portos também despencou nos últimos anos. Se nós pegarmos a média, falando de fevereiro, dos últimos 5 anos, a média de 5 anos, é um prêmio da soja no Brasil de mais 60. Para agora, esse prêmio bateu menos 120. Então, o Brasil, combinado com déficit de armazenagem, produtor brasileiro pouco vendido, fez com que esses prêmios tivessem uma grande queda. Os principais fatores que influenciam a movimentação do prêmio é a oferta e demanda local, a curva de preços dos contratos futuros de Chicago, taxa de câmbio e também a questão da logística. Ok? Então, essa conjectura de fatores acaba repercutindo no nosso prêmio. Diante desse cenário, Marcos Araújo, a exemplo de Carlos Cogo e Paulo Molinari, aponta para uma tendência de queda nos preços da soja até a próxima safra e uma relação de troca extremamente apertada. O USDA está estimando que ocorra um aumento da área de soja nos Estados Unidos. Numa condição de produtividade norte-americana em condições normais, eles vão ter um potencial de produção de 122 a 123 milhões de toneladas a mais. Quase 10 milhões a mais que nessa temporada, na safra anterior. Isso é muito preocupante. Eu espero estar errado. Mas se nós tivermos uma confirmação do plano da área de plantio nos Estados Unidos e não tivermos quebra norte-americano, eu vejo uma possibilidade de Chicago, ano que vem, trabalhar abaixo de $10 o bushel. Aqui no Brasil, a depender da região, por exemplo, o produtor de Ponta Grossa, ele empata com Chicago a $8,10 o bushel. Já o produtor de Sorriso, ele vai ter Vamos ver agora os custos de produção. Tem vários insumos que estão caindo já para o ano que vem, para essa safra 24-25, Petri. Mas eu diria para Sorriso, Chicago, em torno de $12,5. É um fator preocupante.
O que o produtor tem que olhar para a safra 24 e 25 é travar a sua relação de sacas por hectare, o seu custo. Não dá para arriscar, destravar, descasar a moeda, comprar meus insumos em reais, vender a soja futura em dólar ou vice-versa. O produtor está tendo uma boa oportunidade nesse momento de relação de troca, cloreto de potássio por soja para o ano que vem. Então, a depender do insumo, ele tem que estar acompanhando o seu histórico de relação de troca para formar o menor custo possível da tua lavoura em sacas por hectare.